Muy bien, excelente. Ahora estamos entonces de nuevo en vivo para una sesión más de los seminarios internacionales que está organizando el Grupo de Investigación Proceso, Derecho y Justicia, PRODEJUS, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradezco muchísimo a todos los colegas que nos están viendo por YouTube y también, y especialmente, a los colegas que están ahora en esta sesión de Zoom. Hay varios profesores y amigos nuestros que pues están aquí y desde ya les saludo. Y también quisiera saludar pues principalmente al profesor Fred Giger Jr., que es doctor en Derecho, profesor adjunto de la Universidad Federal de Bahía y pues casi no necesita presentación. Conocido bastante en nuestro país, tiene varios libros y artículos publicados, traducidos al castellano, y de hecho uno de los profesores, que duda cabe, más importantes de todo Brasil, no solo a nivel de derecho procesal. Freddy ha escrito hace poco, ha publicado de hecho hace poco, el artículo Elementos para una teoría del proceso estructural aplicada al proceso civil brasileño, publicado en la revista Proceso en mayo del 20, o sea, es un artículo muy reciente, escrito conjuntamente con los profesores Ernest Zanetti Jr. y Rafael Alexandre de Oliveira, también dos muy conocidos procesalistas. Y Freddy en este momento, pues en esta sesión, viene a conversar con nosotros un poco sobre este artículo. No podrá hablar de todo, por supuesto, es un artículo largo, muy detallista, pero nos va a seguro conversar algunas cuestiones de unas líneas generales de su artículo y lo que él crea conveniente en un lapso más o menos de 40 minutos. Y posteriormente, luego que él concluya, se abrirá la posibilidad de poder discutir y preguntar y en todo caso cuestionar, criticar, qué sé yo, lo que ustedes crean conveniente, las ideas de nuestro amigo Freddy Díaz Jr. También va a ser transmitida la discusión, así que los amigos de YouTube también pueden preguntar por el chat, ¿ok? Procuraré de que pues, pueda canalizar algunas preguntas a Freddy. Y la idea es que esto dure más o menos 1 hora y 40 aprox, más o menos, ¿no? Para que no sea tan largo ni para nuestro amigo Freddy, que está en Salvador, Bahía, grande, linda ciudad, y para ustedes, ¿no? Quiero saludar también, antes de pasarle la palabra a mi amigo Freddy, especialmente al profesor Carlos Vittorio Jabardo, quien fue, de hecho, el ponente del seminario anterior y que, aún siendo las 11 y ya 8 de la noche en Girona, España, Carlos me ha insistido que él, por el tema tan relevante, por el nivel del expositor que no tenemos ahora, me ha insistido de que pues, no habría ningún problema que él esté aquí. Por eso, Carlos está aquí con nosotros. Ya le agradezco muchísimo, Carlos. Un saludo a todos. Saludo a todos. Isso é, querido amigo. Fred Gier Jr., bem-vindo, meu querido. Eu vou falar pouco português para o pessoal entender, mas eu te agradeço muitíssimo por teres feito um tempo dentro da tua recargadíssima agenda. A gente sabe que tu é professor, advogado, parecerista. Minha nossa, eu não sei como tu consegue te organizar e menos ainda como que tu faz tempo para estar em eventos como esse. Mas eu te agradeço muitíssimo e, cara, o tempo é teu por 40 minutos, meu querido. Buenas tardes. Um grande prazer falar com vocês, que são alunos da Pontifícia Universidade Católica do Peru, que é a universidade com a qual eu tenho laços muito próximos. Já por 2 anos dei aula na maestria de processo, coordenada pelo professor Giovanni. Queria agradecer meu amigo Renzo, professor Renzo Cavani, que eu conheço há tantos anos e é o mais brasileiro dos peruanos. Não só conhece muito o direito processual brasileiro, como conhece muito os processualistas brasileiros e como fala muitíssimo bem o português, além de ser meu tradutor e meu editor. Um dos meus livros publicados no Peru foi publicado por Renzo.
Meu amigo, muito obrigado pelo convite. Como eu tenho pouco tempo, eu não conseguirei falar sobre toda a minha ideia sobre os processos estruturais. Vou falar bem devagar para que vocês possam entender. Mas tudo o que eu disser está no texto. Então, depois, vocês podem conferir o texto. Eu vou simplificar a minha ideia. Para compreender processo estrutural, eu entendo que é fundamental fazer uma distinção. Uma distinção que não é comum. Não é comum. E a falta dessa distinção, no meu modo de ver, compromete muito a compreensão do Instituto. A ideia de processo estrutural nasceu nos Estados Unidos, por conta do caso Brown versus Board Education. O caso da menina Rosa Brown, que gostaria de estudar, ela é uma menina negra, gostaria de estudar numa escola para brancos. Da década de 50 do século passado. E aí a Suprema Corte americana decidiu que ela tinha esse direito, e daí houve a necessidade de se reestruturar o sistema de educação americano, porque as escolas eram escolas segregadas e deveriam passar a ser escolas não segregadas. Os americanos, como costuma acontecer, eles identificam o problema e vão resolver o problema, sem teorizar muito a respeito do assunto. Não há uma grande teoria sobre processos estruturais nos Estados Unidos. O que há são reflexões sobre os problemas que um processo como esse causam ou suscitam. Nós, latino-americanos, muito influenciados pelos italianos, Carlos, pelos espanhóis, pelos alemães, pelos franceses, nós precisamos, para compreender o Instituto, antes conceituá-lo. Quer dizer, apresentar uma noção que nos permita compreender o que está acontecendo. E para mim é muito importante, e esse é o ponto que me parece mais frágil das teorias sobre processos estruturais que estão se desenvolvendo entre nós, aqui da América Latina, é a falta de percepção dessa distinção que eu vou falar agora, que é a distinção entre problema estrutural, processo estrutural e decisão estrutural. Problema estrutural, processo estrutural e decisão estrutural. Essa distinção me parece fundamental para compreender o que é um processo estrutural. Vamos começar com o problema estrutural. Porque essa definição, problema estrutural, que é a definição chave, é a definição base. Se nós compreendermos bem o que é um problema estrutural, ficará muito mais fácil compreender o que é um processo estrutural. Então, o que é um problema estrutural? Problema estrutural é um estado de desconformidade permanente. É um estado de desconformidade permanente que somente pode ser corrigido. Essa desconformidade somente pode ser corrigida após a prática de uma série de atos, que reestruturem a situação de fato que estava consolidada de uma maneira
de uma maneira desconforme, de uma maneira não correta, de uma maneira não ideal, você, para corrigir essa situação, você tem que praticar uma série de atos para reestruturá-la. Então, o que é um problema estrutural? É uma situação permanente, nunca pode ser algo episódico. Tem que ser uma situação permanente que gere um estado, realmente um estado de desconformidade. É como se houvesse uma consolidação da desconformidade. A desconformidade não é episódica, não é eventual. Não foi um ilícito que Renzo cometeu e acabou. Há uma situação de ilicitude estruturada. E essa situação de ilicitude estruturada precisa ser corrigida. E essa correção dependerá necessariamente da prática de uma série de atos que alterem esse estado de desconformidade para um estado de conformidade, um estado que seja ideal. Notem que eu usei o termo estado de desconformidade. Eu não usei o termo situação ilícita ou estado de ilicitude. Verei que eu não usei esse termo. Isso é proposital. Porque o problema estrutural, ele não é necessariamente um problema pela sua ilicitude. Embora, se essa situação for ilícita e se tiver consolidada, também é um problema estrutural. O problema estrutural também ocorre quando a situação estruturada, a situação consolidada, não seja uma situação ideal, não seja uma situação ideal, não seja uma situação desejada. Uma outra situação é melhor do que essa. Então, você tem um problema estrutural. Quer por quê? Há uma situação de ilicitude estruturada, consolidada, quer porque há uma situação estruturada que, embora não seja ilícita, ela não é a ideal, ela não é a desejada. E é por isso que eu optei pelo termo estado de desconformidade, porque a desconformidade pode ser tanto pelo fato de ser contrária ao direito, como pelo fato de ser não ser ideal. Os colombianos, na verdade, a Suprema Corte colombiana, ela desenvolveu a ideia do chamado, acho que todos vocês conhecem, estado de coisas inconstitucional. É um termo cunhado pela Suprema Corte colombiana para se referir a uma situação específica, salvo engano, dos presídios, em que a situação dos presídios era de tal modo irregular que ela disse que o estado dos presídios era um... A brasileira chegou já a encampar essa ideia. Eu acho essa ideia boa. Mas o problema estrutural não é necessariamente inconstitucional. O problema estrutural pode ser pela sua ilegalidade, como pode ser pelo fato de não ser a situação mais desejada, a situação correspondente mais próxima. Compreendido o que é o estado de desconformidade, portanto, uma situação consolidada e estruturada de desconformidade, o outro elemento desse conceito de problema estrutural, que é muito importante, é o elemento de que essa situação só pode ser corrigida com uma reestruturação. Porque teremos de
sair de uma situação de desconformidade estruturada para uma outra situação de conformidade. E essa passagem, essa transição entre uma situação de desconformidade para uma situação de conformidade necessariamente supõe tempo necessariamente, supõe a prática de uma série de atos necessariamente. E aqui tem outro problema. De um modo geral, quando se estuda processo estrutural, se relaciona o problema estrutural com o poder público, como se o problema estrutural fosse sempre um problema relacionado às relações com o Estado. Não é isso. Não necessariamente. Eu posso pensar em problemas estruturais puramente privados. Puramente privados. Por exemplo, imaginem um enorme patrimônio que precisa ser dividido por muitos herdeiros, precisa ser partilhado por muitos herdeiros. Esse patrimônio não dividido, esse patrimônio indiviso, é uma situação de desconformidade. A partilha, a divisão desse patrimônio exige normalmente a prática de uma série de atos relacionados ao cálculo dos créditos e dos débitos. Por isso que o processo de inventário, Renzo, eu não sei como é que vocês se referem ao processo de inventário. O processo de inventário é um processo que pode ser estrutural e ele não tem nada a ver com um processo contra ente público. Mesma coisa é o processo de quebra. O processo de quebra, ou quiebra, como disse meu amigo Renzo, que é um processo concursal e cujo propósito é reestruturar a empresa para que ela possa pagar as suas obrigações e, quem sabe, voltar a funcionar. Isso também é um processo estrutural. E não é um processo envolvendo o poder público. Então, é muito importante essa noção. Eu diria que essa é a noção chave para compreender um processo estrutural. E aí tem um outro ponto. Esse tipo de problema existe em qualquer lugar. É equivocado imaginar que esse problema só existe nos Estados Unidos. Imagine, problemas estruturados existem em todos os lugares. Você tem situações de desconformidade em todos os lugares. Aqui no Brasil, os presídios também estão em situação de desconformidade consolidada. Os passeios públicos que não estão estruturados para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência visual ou com deficiência motora. Você precisa reestruturar isso. Agora mesmo, estamos todos vivendo esse problema, a pandemia, e quase todas as situações, as relações, as estruturas têm de ser refeitas. Eu agora estou advogando um caso que envolve a necessidade de se reestruturar o ensino de crianças e adolescentes durante o período da pandemia. Isso envolve todas as escolas da minha cidade, envolve as autoridades administrativas e será preciso reestruturar uma situação que estava consolidada de uma maneira para uma outra maneira. Para um mundo que não pode ter contato físico, para um mundo que as aulas serão assim, dessa forma como nós estamos falando. Isso tudo exige reestruturação. Então, é errado dizer que processo estrutural, os problemas estruturais não existem. Existem. E aí, meu amigo Renzo, é importante relacionar com jurisdição. Se existe um tipo de problema, portanto, uma situação que merece proteção, merece correção, esse tipo de problema tem que ser levado ao judiciário, ou tem de poder ser levado ao judiciário. Então, não adianta discutir
se o problema pode ou não ser levado ao judiciário. O que se pode discutir é como o judiciário vai lidar com esse problema. E isso sim, nós podemos discutir. Quais os limites do judiciário, que é um poder diferente do poder executivo e do poder legislativo, para resolver um problema que não é um problema clássico, que é um problema de João contra José, de Renzo contra Fred. Renzo, pagues 10 mil pesos para Fred, 10 mil soles para Fred. Não é um problema clássico, um problema que se resolve com a definição de quem tem razão. É um problema que exige a reestruturação de uma situação que já estava consolidada de uma maneira e precisa agora se estruturar para uma outra maneira. Pois bem, compreendido o que é um processo ou um problema estrutural, a gente pode passar para o segundo conceito. E o segundo conceito é o conceito de processo estrutural. E o que é o conceito de processo estrutural? Processo estrutural é aquele que serve para a solução de um problema estrutural. Quando o problema estrutural é levado ao judiciário, o processo para resolvê-lo é o processo estrutural. Então, aí também tem um outro ponto importante. Não dá para dizer que o seu país, o Peru, a Espanha, a Itália, a Alemanha, o Brasil, a Inglaterra, não aceitam processos estruturais. Esse tipo de postura não ajuda a nada. Porque se você entende que um problema estrutural é um problema jurídico e ele pode ser levado ao judiciário para o judiciário resolvê-lo, o processo em que esse problema tenha sido afirmado será um processo estrutural. Então, o processo estrutural é o processo para a solução de um problema estrutural. E qual é a característica principal desse processo? Esse processo serve exatamente para, percebam bem, para constatar a existência do problema estrutural. Então, é um processo de constatação desse problema. É um processo para definir qual é o estado de conformidade que se deseja. Então, é um processo para definir uma meta a ser alcançada. E qual é essa meta? A estruturação de um estado de conformidade. Então, é um processo para reconhecer a situação de desconformidade, estabelecer a meta, o estado de conformidade desejado e definir, percebam bem, e definir os meios, o grau e o tempo, os meios, o grau e o tempo para a promoção dessa reestruturação. Então, pelo processo estrutural, se constata a existência do problema estrutural, se define qual é a situação de conformidade desejada e se estabelecem os meios, a intensidade e o tempo para que se faça a transição da situação de desconformidade para a situação de conformidade. Esse é o processo estrutural. É um processo que tem essa característica. E isso é muito diferente de um processo não estrutural. Um processo de cobrança de uma dívida não tem nada a ver com isso. Porque o processo estrutural, ele necessariamente exige um longo tempo em que haverá uma permanente fiscalização e avaliação
fiscalização e avaliação das medidas que estão sendo tomadas para a promoção da reestruturação. Há um caso no Brasil chamada Ação Coletiva do Carvão, um caso muito conhecido, eu cito esse caso no texto. É um caso em que a reestruturação já leva mais de 10 anos, com monitoramentos permanentes para ver se já se chegou ao estado de conformidade desejado. Se definiu anos atrás qual seria o estado de conformidade e há 10 anos se tomam medidas para se chegar a esse estado de conformidade. Imaginem, talvez muitos de vocês tenham ouvido falar de um acidente ambiental que houve no Brasil há 4 anos e meio, do rompimento de uma barragem hidroelétrica lá em Minas Gerais, o maior acidente ambiental da história do Brasil, acho que talvez o maior do mundo. Simplesmente uma barragem se rompeu, uma barragem com lixo mineral, com resíduos minerais, e esses resíduos saíram de um estado que fica no meio do Brasil e foram parar no Oceano Atlântico, destruindo tudo pelo caminho. Cidades inteiras foram destruídas, inteiras. Foi uma tragédia, uma tragédia. Pois bem, há 4 anos e meio, medidas de reestruturação estão sendo tomadas e avaliadas permanentemente. E qual é o estado aí de conformidade? Porque esse processo é um mega processo estrutural, o maior processo estrutural do Brasil. O estado de conformidade é a recomposição ambiental, a recomposição dos lugares e a indenização das pessoas. Né? Cidades foram destruídas, distritos desapareceram. Então, o processo estrutural tem essa marca. Constatação do problema estrutural, definição do estado de conformidade ideal, da meta a ser alcançada. E as definições encadeadas, sempre em sequência, encadeadas, dos modos, do grau e do tempo para que essa reestruturação se alcance e a todo momento se fiscalizando e avaliando se as medidas estão sendo eficientes, sendo efetivas, ou se não é o caso de mudá-las. E aí chegamos ao terceiro conceito, que é o conceito de decisão estrutural. A decisão estrutural é exatamente a decisão que reconhece o problema estrutural e define a meta, e define o estado de conformidade desejado. Essa é a decisão estrutural, que é uma decisão que foge um pouco do padrão clássico de decisão judicial, porque não é uma decisão que fixa uma regra. Essa decisão fixa uma meta. Depois dessa decisão, que é quase uma decisão princípio concretizem essa meta, que estabeleçam os modos, a intensidade e o tempo para que essa meta seja alcançada. Há uma expressão, um professor brasileiro
muito decisões em cascata. Traduz essa metáfora aí para o pessoal. Essas decisões... Fred, só uma coisa. Nos últimos 30 segundos, teu áudio ficou um pouco distorcido. Não sei se tu tá bom. conseguiria, Então me diga por aí gentileza, voltar. Eu volto Antes de, a partir de que... Um pouco antes de falar do professor brasileiro, um pouco antes, que aí já começou a gente não entendeu muito já. Um pouco antes do que falaste do professor brasileiro. Tá bom, tudo bem. Então, eu disse que a decisão estrutural é a decisão que reconhece o problema estrutural e fixa a idade que se almeja. Depois dela, haverá uma série de decisões, sequência, aquilo que o professor Sérgio Reinhardt chama de decisões em cascata, decisando esta meta, concretizando esta meta, e estabelecendo os meios, o grau e a Parece que hubo un problemita pequeño, amigos, con la transmisión de Freddy. Sí, regresó. Volta, Fred. Retoma, por favor, o discurso, por gentileza. A partir de que ponto? Os últimos 20 segundos, 30 segundos, de repente, sei lá, desculpa. Então, voltando. Decisão estrutural é que fixa a meta, fixada a meta, uma série de decisões subsequentes, meios e o tempo para que a meta seja alcançada. Então, nós temos duas fases muito claras. Uma fase de constatação do problema estrutural e a segunda fase, que é a fase de reestruturação do problema, correção do problema, tornando o estado de desconformidade num estado de conformidade. Nessa segunda fase, várias decisões serão tomadas para que se estabeleçam de que modo haverá essa reestruturação e durante quanto tempo, ou por quanto tempo, se dará essa reestruturação. Então, são duas fases claras. Então, esses três conceitos, problema estrutural, que é a situação de fato levada ao judiciário, o problema a ser resolvido. Processo estrutural, que é um processo que serve para a solução desse problema. E decisão estrutural, que é a decisão que reconhece esse problema e define qual é a meta, são os três conceitos fundamentais. O processo estrutural é um processo que tem que, no meu modo de ver, tem 8 características. Eu não falarei as 8 características, não dará tempo. Elas estão no texto. Mas eu vou listar as 8 características. Dessas 8 características, 5 e 3 são características que costumam existir, mas não necessariamente existem, mas costumam existir. São características comuns. São 8. 5 essenciais, mais 3 que costumam existir, mas não são necessárias. Quais são as 5? Primeira característica: o processo estrutural tem por objeto um problema estrutural.
O processo estrutural tem por objeto um problema estrutural, eu já falei. Segunda característica, o processo estrutural tem por objetivo promover a transição do estado de desconformidade para o estado de conformidade. Esse é o objetivo do processo estrutural, promover essa transição entre um estado de desconformidade, que é o problema estrutural, e o estado de conformidade. Terceiro, o processo estrutural tem duas fases. Uma fase de estruturação, são duas fases. Quarto, é um processo necessariamente flexível. A flexibilidade é a marca do processo estrutural, porque cada problema estrutural tem a sua característica e exige a tomada de medidas adequadas a essa característica. 5. A consensualidade. Não há como pensar em uma reestruturação que não seja feita mediante forte diálogo, amplo debate. A construção do modo de reestruturação precisa ser feita consensualmente, precisa ser feita cooperativamente. Não há opção para isso. Quais são as 3 características que são comuns, mas não são essenciais? A complexidade, compreendida a complexidade como a característica de o processo poder chegar, poder resolver o problema de várias maneiras. Quer dizer, o problema pode ser resolvido de várias formas. Então, quanto mais possibilidades de solução existam, mais complexo o processo é. Segunda característica comum, não essencial, a multipolaridade. A multipolaridade, que é a existência de vários polos de interesse no processo. O processo não é só bipolar, autor e réu. O processo estrutural costuma ser um processo multipolar, um processo que envolve diversos interesses. E, finalmente, a coletividade. O processo estrutural costuma ser exemplo de processo coletivo. Isso não quer dizer que todo processo coletivo é estrutural, mas, normalmente, os processos estruturais são processos coletivos. Com isso, meu amigo Renzo, eu apresento a parte conceitual. Eu acho que o meu tempo é esse. Não consigo explicar cada uma das 8 características. Aí levaria mais outra hora. Mas o panorama está feito, o panorama conceitual está feito. Tudo que eu disse está no texto. O texto já está em espanhol ou castelhano, como preferirem. E me parece que as ideias ficaram claras. Mas fico à disposição para as perguntas e para esclarecer qualquer ponto que ficou em aberto. Muito obrigado. Eu te agradeço, meu caro Fred, pela palestra, muito clara, mesmo tendo tido os problemas de transmisión. Muchas gracias, Freddy. Te agradezco mucho por la ponencia, aún habiendo tenido problemas de transmisión, porque al final siempre, aquí o allá, siempre puede haber algún problema. En fin, yo les pediré a los colegas que puedan levantar la mano por el Zoom, cosa que lo hacemos de una manera más ordenada. Puede ser comentario, puede ser un comentario crítico, una observación, preguntas también puede ser, a que puedan dirigirle a Freddy. Les rogaré, esto sí, de que teniendo en cuenta que son las 4:45 y esperamos pues una hora de discusión, más o menos hasta un cuarto para las 6 de la tarde, aquí hora Perú, ahí en Salvador estamos 2 horas más, son 2 horas más. Le pediré que lo hagan de una manera más o menos breve y concreta, ¿no? No solamente para poder evitar algún problema de transmisión que pueda haber y tener que repetir la pregunta y todo, sino también para que pues la idea quede de la forma más clara posible. ¿Sí? Entonces, le paso la palabra a Stefan Espejos. Stefan, querido. Ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Boa tarde,
professor Fregi. Meu nome é Stefan, eu pertenço ao grupo do Prodejos. Eu tenho uma pergunta em referência a las posibilidades prácticas de realización del proceso estructural. Un momento, por favor. Ya. Mi pregunta es, considerando que el proceso estructural tiene por objeto del proceso, el problema estructural, el cual abarca en general un estado de cosas que precisen reestructuración, el Poder Judicial tiene posibilidades reales de tutelar ese problema que podrían ser llevados en realidad por cualquier persona. Lo digo porque, por ejemplo, comparándolo con el litigio a nivel interamericano, por ejemplo, lo que se puede litigar a nivel interamericano son los derechos que están en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero en el caso del Protocolo de San Salvador, que recoge derechos sociales, económicos y otros, solamente la Convención restringe a poder litigar dos derechos, el derecho a la educación y libertad sindical. Entonces, en ese caso, lo comparo porque ahí los estados pensaron en las posibilidades reales de los propios estados de poder tutelar esos derechos. Entonces, en ese caso, si un estado nacional regula o decide implementar un procedimiento para este tipo de procesos, ¿cuáles son las posibilidades reales del Poder Judicial de poder tutelarlos? Porque en realidad podían ser llevados por cualquier persona, y es claro que en los países como América Latina, como en nuestros países, tenemos un montón de procesos estructurales. Entonces, bueno, esa es mi pregunta, no sé si quedó claro. Sim, perfeito. Muito obrigado, Stefan. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu queria reafirmar o que eu disse no início da minha exposição. Nós, latino-americanos, temos uma tendência de relacionar processo estrutural sempre com problemas assim, problemas relacionados à atuação de políticas públicas, a um controle judicial de políticas públicas, ao modo como o Estado vai ter que resolver as questões sociais. Essa é uma forma de se ver o problema, mas isso não encerra todas as possibilidades do processo estrutural. Como eu disse a vocês, eu estou agora como advogado, advogando num caso de reestruturação por conta da pandemia do ensino da educação privada, não pública, com as 200 escolas da minha cidade, que vão ter de ter os seus ensinos, o modo como ensinam os seus alunos de 1 ano até 17 anos, reestruturado. Isso não tem a ver com o poder público. Não tem a ver com o poder público. Então, é preciso ter um pouco de cuidado com isso. Mas eu entendi a sua pergunta, eu só queria fazer esse registro. O maior problema dos processos estruturais que envolvem políticas públicas é exatamente saber de onde vêm os recursos. É um problema. O juiz, recursos financeiros, né? Recursos financeiros. O juiz, ele tem conhecimento para isso? Ele pode substituir o juízo do administrador? Ele pode definir qual é a política pública que vai ser feita? Essa é uma grande pergunta. No Brasil, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, estabelece uma série de direitos. Uma série de direitos. Então, a minha perspectiva é a seguinte: se uma determinada situação estruturada de desconformidade for demonstrada como uma situação de ilicitude, porque contrária ao direito, ela é contrária ao direito. O direito não aceita, por exemplo, que os presídios tenham 2 metros quadrados, a cela tenha 2 metros quadrados. Está proibido por lei. A lei brasileira diz a cela do presidiário tem que ter 4 metros quadrados para cada. Está lá previsto na lei. Se tem 2 metros quadrados, aquela situação é uma situação de desconformidade com a lei.
Se essa situação é levada ao Poder Judiciário, o Judiciário não pode dizer: ah, como eu não tenho como resolver esse problema, eu não vou julgar. O Judiciário não pode fazer isso. No Brasil, ele não pode fazer isso. Ele tem de constatar o problema e ver como ele vai ser resolvido. Por isso que eu disse, e aí é o ponto fundamental, por isso que eu disse que essa solução do problema, ela terá de ser feita com tempo, não pode ser de imediato. O juiz não pode chegar e dizer: corrijam-se os presídios brasileiros em 24 horas. Isso não existe. Todo processo estrutural pressupõe tempo e pressupõe o que eu disse, diálogo. A solução terá que ser construída juntamente com o poder público. Quer dizer, o poder público sabe que terá de corrigir, porque o juiz determinou. Agora, sabe-se também que a correção não vai poder ser feita de uma hora para outra, terá que ser feita em conformidade com o orçamento. E aí se construirá essa solução consensualmente. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. A menina Brown, ela ganhou, mas as escolas só foram dessegregadas 12, 13, 14 anos depois. Porque imagine o que é você. Imagine, Stefano, ter de reestruturar o ensino americano, que poderia ser feito em escolas para negros e escolas para não negros. A partir do momento que a Suprema Corte disse não pode ser assim, os Estados Unidos o ensino dos Estados Unidos teria que ser reestruturado. Não podia ser de uma hora para outra. Levou mais de uma década. Mas se chegou ao resultado que se queria. Aqui no Brasil, aconteceu um problema interessante, que vale a pena se dizer. Existe um estado brasileiro chamado Roraima. Roraima. É um estado que fica mais ao norte do Brasil. Esse estado, ele tem 2/3 do seu território como território indígena. 2/3. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, 25 anos depois que o estado de Roraima foi constituído, decidiu que a divisão do estado de Roraima estava errada, era ilícita. Ou seja, o território de Roraima teria que ser reestruturado. Vocês imaginem o que é um estado inteiro ter se desenvolvido com base numa divisão territorial entre terras indígenas e terras não indígenas, que o Supremo entendeu 30 anos depois que estava errada. O que é que o Supremo teve que fazer? Constatou que estava errada, constatou que era uma situação de desconformidade estruturada há 30 anos e determinou 16 medidas a serem tomadas durante anos para promover a reestruturação. Então, o que cabe a nós, processualistas? Tentarmos estudar e desenvolver os modos como o judiciário, em diálogo com aquele que tem de promover a reestruturação, os modos como o judiciário pode lidar com isso. O que não dá é dizer que esse tipo de problema, porque é um problema sem solução, não pode ser levado ao judiciário quando se trata de um problema que contrarie frontalmente normas daquele país. A Suprema Corte Americana diz: tratar negros e brancos dessa maneira fere a Constituição americana. Como vocês vão resolver esse problema? Decidam. E aí foi o que a Suprema Corte fez. Ela transferiu aos juízes de cada cidade a tarefa de implementar isso. Não foi ela, a Suprema Corte, que implementou. Ela disse que tinha de ser o que tinha de ser, ela estabeleceu a meta e disse: juízes, vejam como nas suas cidades essa transição vai ter de acontecer. Qual é o tempo, qual é a intensidade, quais são os atos a serem tomados, para que isso seja feito de modo a não ter muito, não ser de modo mais amortecido, de modo mais tranquilo, de modo menos traumático. Não sei se eu respondi. Não sei se eu respondi. Sí. Gracias, querido Freddy. Álvaro.
doctor. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta referida al tema de, junto a un compañero, Sergio, que también ha hecho la misma pregunta, sobre el tema del presupuesto en relación a esas decisiones estructurales, ¿no? Por ejemplo, cuando esas decisiones vinculan a un tema, están referidas a un tema de política estatal, ¿cómo hacer para superar el principio de autonomía presupuestaria? Me pongo en el caso que usted comentó de la decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que es la sentencia T-197-2017, donde, claro, se veía un caso de hacinamiento en las cárceles y en base a ello la Corte estableció en su decisión una serie de plazos y cronogramas para que el Instituto Penitenciario y el Ministerio de ese país tomen acciones y puedan revertir la situación, ¿no? Por ejemplo, una de esas fue que dijeron en 6 meses tienen que establecer duchas y baterías sanitarias. En 3 meses, kits de aseos y cobijas y sábanas. También dieron un plazo para establecer agua potable y así sucesivamente, ¿no? El tema es que esto, si bien es una, digamos, buena intención, el problema es que en la realidad, para establecer ese tipo de medidas se requiere un montón de, bastantes trámites que son en su mayoría burocráticos y que pueden incidir o no en el presupuesto que la entidad ya tenía establecido, hasta el punto que el presupuesto que tenían les puede ser insuficiente para establecer esas medidas que una corte le ha obligado a disponer, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, la corte le decía al ministerio que en un plazo de 4 meses tenían que acercarse al órgano de primera instancia para que informen si es que se ha cumplido o no con las condiciones mínimas que se ha dispuesto bajo esa decisión. Entonces, volviendo al inicio de mi pregunta, ¿cómo hacer para compatibilizar ese tipo de decisiones estructurales que tienen una buena intención, claro, ¿no? Como en este caso de Colombia, sabiendo que en la realidad el presupuesto de las instituciones podría generar que esas decisiones no se cumplan? Gracias. Gracias. Antes que respondas, querido Freddy, creo que Sergio tenía algo, estaba en la misma línea. No sé, Sergio, si quisieras complementar un poco lo que ha dicho Álvaro, cosa que Freddy ya pues, le responde a ambos. Salvo que tengas otra pregunta diferente y ya podrás participar más adelante, como tú desees. Tengo otra, no hay problema. Sí. Es otra diferente al tema del que dijo Álvaro. Sí, sí. Ya. Entonces, entonces voy a respetar el orden, querido Sergio. Freddy. Obrigado, Álvaro. Essa pergunta é dificílima. Você tem a... Veja, não há dúvida de que determinados problemas estruturais são de dificílima solução. Não há dúvida. Isso é um dado de fato. Não tem como a gente discutir sobre isso. Imaginar uma situação dos presídios brasileiros, constatar que isso é um problema, a solução desse problema pode levar décadas, se não séculos. Então, isso existe. Problemas estruturais podem ser de dificílima solução. Então, o que a gente vai fazer diante desse dado da realidade? Porque são de dificílima solução, eles são insuscetíveis de ir para o judiciário, é uma solução. Uma solução teórica como o problema o problema é tão grande e não pode ser resolvido, não pode ser levado ao judiciário, que pode simplesmente dizer, eu não tenho como resolver, então não aceito essa ação, não admito essa demanda. É uma solução. Não é a solução que me parece a mais adequada num sistema que garanta o acesso à justiça. No nosso sistema brasileiro, não seria possível chegar a essa conclusão. Então, o fato de o problema ser um problema de difícil solução não impede que ele seja levado ao judiciário. Não impede que ele seja reconhecido como de difícil solução e que o judiciário entenda que ele precisa ser corrigido. Então, isso pode acontecer. Agora, o modo de correção, repito, o que é que eu disse? A correção ela vai precisar de tempo, de intensidade e de saber quais são os meios. Isso tudo vai ser decidido nessa segunda fase, conforme eu disse, com amplo debate, amplo diálogo, a construção disso sendo feita por consenso e com debate, ouvindo os especialistas, compreendendo que o orçamento público tem limites e pode levar o tempo que for necessário. Vocês imaginam que o problema do rompimento lá da barragem, a
aqui no Brasil, que eu comentei, vai ser resolvido em quantos anos? Em quantos anos a recomposição ambiental daquele problema vai acontecer? 30 anos? 40 anos? É mais ou menos isso. E por causa dessa dificuldade, aquele mega problema não será levado ao judiciário? Se não fosse o judiciário, o judiciário como uma instância que fala por último, e que permitiu que todos os sujeitos envolvidos estivessem juntos e chegasse a uma solução, como já chegou a uma solução. Vários programas foram estabelecidos e estão sendo cumpridos. Sem o judiciário, nesse momento, isso não se resolveria. Por quê? Porque o judiciário ele funciona pelo menos como um sujeito que vai dizer por último, vai ter que falar por último. Mas num ambiente de reestruturação, de debate, de contraditório. Então eu reconheço, claro que eu reconheço, eu não sou ingênuo. Problemas estruturais, alguns problemas estruturais, podem ser de dificílima solução. E a solução terá que ser pensada e construída com muito cuidado, com decisões fundamentadas, decisões que imponham um regime de transição, uma transição mais amena, mais leve, decisões que podem ser objeto de recurso, evidentemente podem ser objeto de recurso, decisões que podem ser lastreadas em pareceres de especialistas. O juiz pode se valer de administradores que cuidem disso. Aqui no Brasil, veja que coisa interessante. Esse caso da barragem, né, da hidrelétrica, o judiciário foi feito um acordo para se criar uma fundação, e essa fundação é que vai gerir a reestruturação. O judiciário não tinha condição para isso. Então, no acordo foi o seguinte: as responsáveis, as empresas responsáveis, elas criaram uma fundação para gerenciar essa reestruturação. Vocês imaginem, fundação que está sendo bancada pelos responsáveis. Mas o problema é de muito difícil solução. Eu não vou levar para o judiciário? Não pode. Esse que é o ponto, Renzo e colegas, amigos, esse que é o ponto. O discurso não é ideológico. A abordagem dos processos estruturais tem sido feita muito ideologicamente. Pode ou não pode controlar a política pública? Isso é uma discussão que é de ciência política e ideológica. A minha análise é outra. Se o problema estrutural for considerado um problema ilícito, uma situação ilícita, ela tem que ser corrigida. Essa situação tem que ser corrigida. Qualquer coisa que se diga em sentido contrário estaria dizendo que há um tipo de problema que está fora da apreciação judiciária. Isso no Brasil não pode, não sei no Peru, mas no Brasil nós temos o direito de levar ao judiciário qualquer problema. Qualquer um. E uma outra questão, eu acho que Stefan falou. Stefan disse: qualquer pessoa pode levar o problema estrutural ao judiciário. Nem sempre. Se o problema for um problema coletivo, não é qualquer pessoa que pode levar. Então você já restringe. Não é qualquer pessoa. A legitimação coletiva, aqui e aí também, salvo engano, a legitimação coletiva aí também é assim. Não é uma legitimação que autorize qualquer pessoa, qualquer indivíduo, a levar qualquer problema. No Brasil, somente pessoas jurídicas podem levar problemas estruturais a juízo. As associações e os entes públicos. É isso. Gracias, mi Muchas querido gracias, Freddy. profesor. De hecho, algo que mencionó Freddy para recalcarlo. La Constitución brasileña, me parece, Freddy, que es en el artículo 5º, inciso 54, ¿puede ser? Acho que é 35, talvez. Da inafastabilidade, 35, ¿no? Acho que é 35. El inciso 35 del artículo 5º dice expresamente, ¿no? Ningún problema podrá ser apartado del conocimiento de la jurisdicción, ¿no? Es la inafastabilidade. Eso está con todas las letras en la Constitución brasileña. Eso es lo que él mencionó. Le toca a Fernando Medina. Fernando, querido. Muy buenas tardes, profesor
Problema. Mi pregunta a diferencia la anterior, va más por el plano teórico, definición de problema estructural. Es que, desde mi punto de vista, me cuesta entender la necesidad teórica de prescindir. ¿Sí? Perdona. No, Cuando sí, comenzó tu audio estaba muy entrecortado. De nuevo, y un poco más lento si fuese posible, querido, por favor. Está bien. Mi pregunta va más por el plano teórico, a diferencia de la pregunta anterior. Y es que dentro del desarrollo de la teoría de los procesos estructurales me ha costado entender cuál es la necesidad de prescindir de la noción de ilicitud. Precisamente porque usted menciona que el problema estructural se define por la existencia de un estado de disconformidad que no necesariamente se ampara en la ilicitud. Pero si es que el estado de disconformidad no necesariamente se ampara en la ilicitud, ¿qué es lo que justifica, qué es lo que fundamenta la intervención de la jurisdicción? Básicamente la intervención reestructurante, es decir, ¿en qué se fundamenta esta intervención para cambiar el estado de cosas existente por un estado de cosas ideal? Básicamente me parece que si es que se suprime la noción de ilicitud, ¿cuál sería la suficiencia del estado de disconformidad para poder fundamentar, justificar el estado de intervención reestructurante? Esa es mi pregunta. Muy buena. Pergunta muy buena. É muito importante que nós superemos a ideia de que a jurisdição atua apenas em situações de ilicitude. Essa é uma concepção muito clássica, muito tradicional de jurisdição, que é incompatível, no meu modo de ver, porque insuficiente. Ela é incompatível porque é insuficiente para compreender o sistema de hoje. E eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil existe um tipo de processo concursal chamado de recuperação judicial das empresas. Recuperação judicial das empresas. Não é uma falência, é uma recuperação judicial. Quando é que cabe a recuperação? Imagine que uma empresa, agora, em tempos de pandemia, o câmbio, o dólar aqui no Brasil subiu demais. Então, imagine uma empresa que tenha uma dívida em dólar muito alta, com uma recessão econômica que se aproxima violentíssima. Ela imagina que não dará conta de pagar as suas dívidas já no próximo semestre. Ela pode ir para o judiciário e pedir uma recuperação judicial, que é um procedimento para reestruturar as dívidas da empresa, para organizar a atividade empresarial junto com os credores, de modo a evitar que a empresa quebre. A recuperação tem o propósito de evitar que a empresa quebre. Não é uma ação de falência, não é uma ação de quebra, é uma ação para reestruturar a empresa, para evitar que ela quebre. Perceba, Fernando, que a reestruturação é um processo estrutural, claramente. E não tem nada a ver com ilicitude. Não tem nada a ver com ilicitude. A situação da empresa não é uma situação ilícita. Ela pode, inclusive, não estar devendo a ninguém. Ela está com todas as suas dívidas, seus pagamentos em dia, só que ela percebe, tendo em vista o que está acontecendo, que já no próximo semestre não vai conseguir. Então, ela já pede uma reestruturação. Isso não tem a ver com ilicitude. Mas o processo é estrutural claramente, porque toda organização empresarial terá que ser reconstruída. As suas relações com seus fornecedores, suas relações com seus trabalhadores, terá que ser reconstruída. Por isso, isso é um tema muito caro, Renzo sabe disso. Aqui no Brasil, alguns processualistas estão estudando muito o que é a jurisdição hoje. Porque a minha geração de processualistas estudou jurisdição assim. Jurisdição serve para resolver conflitos, jurisdição supõe uma ilicitude para ser resolvida. Eu não posso provocar o judiciário se não houver uma ilicitude. Foi assim que eu aprendi. Só que eu começo a ver
uma série de exemplos, e aqui no Brasil há vários exemplos, de função jurisdicional que não tem a ver com ilicitude. É uma função jurisdicional muito diferente da função clássica. O caso dos processos estruturais é assim. Por isso que nos Estados Unidos, os estudiosos de processo estrutural dizem que o processo estrutural gera um outro tipo de jurisdição, uma jurisdição estrutural, que não se confundiria com uma jurisdição por adjudicação. Como é que você traduziria isso, Renzo? Que os americanos chamam de jurisdição por adjudicação e jurisdição estrutural. Claro, sería, claro, se suele hablar bastante de adjudicación, no sé cómo es adjudication, pero en realidad se hace referencia a la toma de decisiones, ¿no, Carlos? O sea, creo que en el ámbito académico se suele hacer esa traducción, a pesar de que no sea tan precisa, pero se entiende que es la toma de decisiones, sí. Então é isso. Por isso, Fernando, eu pensei muito sobre isso, Fernando. Pensei muito sobre isso. Por isso que eu achei melhor usar o termo desconformidade, porque eu consigo visualizar processos estruturais que não pressupõem uma ilicitude. Muy bien, querido Freddy. Espero, Fernando, que estés satisfecho con ello. Sigue mi querido Sergio Casasa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, consulta. Atendiendo a que este proceso estructural tiene diversas fases, dos, ¿no? Como se ha leído, y de alguna manera existen estas decisiones en cascada y se habla de una atipicidad en las medidas ejecutivas para efectos de su realización. ¿Cómo funciona en la práctica las medidas cautelares, la tutela provisional o la tutela satisfactiva para de alguna manera encauzar este proceso? A tutela cautelar ou a tutela satisfativa, as tutelas baseadas em cognição sumária, seja cautelar, seja a tutela satisfativa, elas servem ao processo estrutural, certamente. Mas quando elas forem efetivadas, a efetivação delas terá de ser feita pela mesma forma que eu falei antes. Efetivação por medidas atípicas e efetivação em que se garanta um tempo de transição de um momento para o outro. O que é mais importante de se entender no processo estrutural é que a reestruturação determinada no processo estrutural, ela leva tempo. E ela não segue um modelo de reestruturação, porque cada problema estrutural tem as suas características. Então, não existe um modelo para corrigir os presídios, assim como não existe um modelo para corrigir as calçadas públicas que não estão adaptadas aos cegos ou às pessoas com deficiência motora. Assim como não existe um modelo para recompor uma cidade inteira que foi destruída com o rompimento de uma barragem. Cada problema desse exige medidas diferentes. Por isso que a execução estrutural é sempre atípica, porque ela vai se dar de acordo com as necessidades ou as peculiaridades do problema. E isso vale também para as providências cautelares, providências provisionais. Se o judiciário tomar uma medida provisional e tiver de efetivá-la, terá de efetivar com essa característica, exigindo tempo, exigindo uma série de medidas que amorteçam essa transição, e essas medidas serem necessariamente atípicas. Não há como pensar numa execução estrutural típica. É impossível, porque seria supor que todo problema estrutural tem a mesma característica, o que é simplesmente um erro. Simplesmente um erro. Bien, querido Freddy. Sigue Brian Ragas, el traductor del artículo. Brian, querido.
Perdóname. Profesor, buenas Perdóname. tardes. Ahí estás. ¿Sí? Buenas tardes con todos, profesor. Buenas tardes. Es un verdadero honor dirigirme a usted. Su exposición ha sido muy clara y contundente. En realidad, bueno, he tenido la gran oportunidad de poder traducir su texto que me parece muy interesante y muy, la verdad, muy, como se dice, con ideas tan importantes para poder pensar en nuestra coyuntura peruana. Tengo varias preguntas, pero me centraré en una. El estado de disconformidad. Para poder clarificar o para poder entender un poco la teoría del proceso estructural, en principio, para mí, bueno, en particular me parecería claro, me parecería más conveniente clarificar ciertos conceptos como la disconformidad. ¿Debe entenderse el estado de disconformidad como un reconocimiento fáctico o ya ese estado se entendería ya luego o es un reconocimiento judicial dentro de un proceso? Y me viene esta pregunta porque el estado de disconformidad, fuera del reconocimiento, si en caso fuese un reconocimiento judicial y no un reconocimiento fáctico como tal, material, por así decirlo, ¿se podría entender como un estado de cosas inconstitucional? Me viene a la cabeza ese concepto porque pues entendería que traen ciertas similitudes, ¿no? Como quiera que pues que el término que usted utiliza es el estado de disconformidad. Me llama mucho la atención esos dos conceptos y me gustaría que pueda aclararlo. Gracias. Muito obrigado, Brian. Obrigado pela tradução do texto. Muito obrigado. Veja, o estado de coisas inconstitucional é um exemplo de estado de desconformidade. É um exemplo, não é o único. O estado de desconformidade pode ser um estado de coisas ilegal, pode ser um estado de coisas que não seja ilícito, mas não seja o ideal. Então, o estado de coisas constitucional é um exemplo de estado de desconformidade. A ideia é muito útil. Se você compreende bem o estado de coisa inconstitucional, você compreende o estado de desconformidade, tal como eu disse. Porque essa ideia de estado de coisa inconstitucional é uma ideia muito rica, porque ela nos ajuda a perceber que uma situação consolidada de fato pode ser uma situação contrária à Constituição. E aí você me pergunta, o estado de desconformidade é um fato? É uma situação de fato? É uma situação de fato. É uma situação de fato que pode ser reconhecida judicialmente? Pode. Então, ela é uma situação de fato que, como não foi resolvida, é levada ao judiciário e o judiciário pode constatar a existência dessa situação de fato e determinar a sua correção. Então, o estado de desconformidade é uma situação de fato e ele pode ser reconhecido judicialmente, que vai determinar, que ao reconhecê-lo, determinará a sua correção. O processo para reconhecer o estado de desconformidade e determinar a sua correção é o processo estrutural. E a decisão que reconhece o estado de desconformidade e determina a sua correção é a decisão estrutural. É isso. Cambio. Gracias, querido Freddy. Le corresponde a Carlos Vittorio Giapardo. Carlos, ¿estás? Sí. Sí. Gracias, profesor Frederick, por su análisis tan profunda. Tengo no una pregunta, sino un comentario más general. Y creo que el problema central, el problema político de la litigación estructural es de filosofía política, es la transformación del rol y de las tareas de los jueces en nuestra tradición jurídica, que tiene que ser bien pensada esa transformación, porque creo que siempre, por naturaleza, en el proceso estructural, el juez ejercita un rol
que es activo, es de interpretación de los valores públicos y que puede en una cierta medida ir más allá de sus poderes clásicos. Ese es el problema de filosofía del proceso que planteo. Y hay tal vez puede haber un peligro de activismo judicial que el juez ocupe sitios reservados al poder político, o casi. Eso lo planteaba ya muy claramente, lo ponía en luz Abraham Chayes en el artículo clásico The Role of the Judge in Public Law Litigation, aparecido en la Harvard Law Review, y que dialogaba con Owen Fisk también sobre el proceso estructural. El peligro de activismo. Y no olvidamos también que en los Estados Unidos, en América, los jueces en varias maneras, en una cierta medida, ya responden al poder político. Entonces tienen una legitimación diferente. Y además creo que el rol del juez va a mutar, es diferente también en otro sentido. Es decir, que en el proceso estructural no solo, y usted lo plantea claramente, no solo el juez. ¿Me se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? No solo el juez resuelve un conflicto mirando hacia el pasado, sino establece hacia el futuro, por el futuro, un régimen nuevo para las interacciones futuras de los sujetos. Y ese es un rol que va a mutar. Hay una sugerencia, un artículo muy, muy bueno de un procesalista italiano, que es Sergio Lachina, no sé si es conocido en el mundo latino hispanoparlante, pero es muy importante, Sí. que ha escrito un artículo que se intitula Dal giudice giudicante al giudice pianificante. Es decir, a partir del juez que juzga al juez que planifica. Es un cambio de rol. Esa es una sugerencia. Muchas gracias por el artículo y por escucharme. Carlos, muito obrigado. Eu não conheço esse artigo de Lachina. Se você tiver o artigo em PDF e puder mandar para mim, eu vou agradecer. Eu tenho interesse de ver. E acho que você tem toda a razão quando diz que a estranheza nossa com nossa latino-americana, italiana, espanhola, com o processo estrutural é grande, porque nós não fomos preparados para compreender a jurisdição dessa forma, uma jurisdição para o futuro, uma jurisdição que é para o futuro. A decisão é para o futuro, não é para o passado. É uma decisão que se preocupa mais com o que vai ser do que o que foi. Nós fomos preparados para compreender a jurisdição como um exercício retrospectivo. O juiz olha para trás e aplica uma sanção. Uma jurisdição para o futuro, uma jurisdição de reestruturação, uma jurisdição com forte carga preventiva e de remoção do ilícito, que é o caso, que remove-se uma situação de ilicitude para colocar outra no lugar, nós não fomos preparados para isso. Concordo com você. Isso causa um estranhamento, sem dúvida. Mas qual é o problema? O problema é que se essa situação é uma situação tida como contrária ao direito, não há como tirá-la do judiciário. Mais uma vez, dou o exemplo da reestruturação empresarial. É uma situação muito comum no Brasil. No Brasil é muito comum. Imagina que nos países você haja institutos semelhantes, os processos concursais, não necessariamente relacionados à quebra da empresa. Processos concursais para a recuperação da empresa. Então, é uma situação como essa. Isso é um processo estrutural. E vai ser um processo estrutural na Itália, na Espanha, no Brasil, no Peru. Então, ou bem nós, processualistas, refletimos sobre esse tipo de
atuação judicial e tentamos encontrar soluções dogmáticas, aceitáveis, que evitem o ativismo, que evitem a arbitrariedade, ou nós teremos um grande problema. Agora, é inegável, eu concordo com você, que o processo estrutural ele sai da média quanto ao poder do juiz. No processo estrutural, o poder do juiz é maior. Ele avulta, porque ele tem um poder de definir um programa, ou de definir qual é o melhor programa. Nem que seja ele o criador do programa, mas imagine que as partes apresentem programas de solução, vários programas de solução. Ele vai ter que definir qual é o melhor. Porque se há um litígio sobre o programa de solução, alguém vai ter que resolver esse litígio. E ele tem que ser o judiciário. No nosso sistema tem que ser o judiciário. Então, eu reconheço esses problemas todos. Mas eu coloco esses problemas como dados de fato que não impedem que eu tente construir um modelo de processo estrutural adequado a esses nossos desejos de ser um processo menos inquisitorial, um processo mais democrático, um processo com possibilidade de controle, um processo que respeite o devido processo legal. Mas é difícil, é um tema realmente muito difícil. Mas se conseguir o texto, eu quero. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más quisiera participar antes de que de pronto yo como pues un poco el anfitrión tenga que preguntar? Porque si no hubiese nadie, entonces ya puedo hacer alguna consulta a Freddy también, si puede. Bueno, vale. Antes de que todo, agradecerte, Freddy, nuevamente por tu tiempo y todo esto, y en general tu buena disposición. Yo leí el texto, me gustó mucho, original, como casi todo lo que tú escribes, que es muy original, con muy buenas ideas, de hecho, ¿no? Básicamente son un par de cosas las que yo podría preguntarte, ¿no? En primer lugar, claro, a pesar de que el título, ustedes, ¿no? Con Zanecho y con Rafael, circunscriben de pronto su discurso al proceso civil brasileño, me parecería que, por ejemplo, al menos cuando tú analíticamente diferencias problema, proceso y decisión estructural, que me parece una muy buena aproximación, ¿cierto? Parecería que en realidad no están ustedes solo con una pretensión de limitarlo al proceso brasileño. Sí que habría una limitación tal vez cuando comienzas a ya hablar de experiencias más propiamente brasileñas para poder construir un poco las particularidades del proceso, teniendo en cuenta las particularidades de las herramientas del Código Procesal Civil brasileño del 15. Entonces, teniendo eso en cuenta, si es que estoy en lo correcto de que es un discurso que no solamente se aplica a Brasil, sino que busca una transordinamentalidad, y parecía de que al menos en la última respuesta que ha dado Carlos más o menos está en esa línea, ¿no? Entonces, en esta primera, no estoy muy seguro, Freddy, si es que, por ejemplo, el diálogo, como tú lo mencionaste, y la flexibilización procedimental serían condiciones, entiendo yo, que has querido decir, condiciones necesarias del concepto proceso estructural. Yo en realidad pensaría que son más cuestiones contingentes. No digo que no se presenten, pero yo diría que son más contingentes, y si son contingentes, por propia definición, diría yo, pues no podrían ser ni condiciones necesarias y ni mucho menos condiciones suficientes. Y se me ocurre, por ejemplo, para esto, en primer lugar, que los ejemplos que tú colocas como Brown versus Board of Education, no me queda muy claro cuánto diálogo hubo allí, o digamos, propiamente para la adopción de la decisión o como una condición del proceso estructural. Sí que yo diría de que una condición es el problema, muy bien, pero el diálogo y la flexibilización, tal vez no sea mejor mostrarlo como condiciones necesarias, sino más bien como elementos que suelen estar presentes, según la experiencia brasileña, porque iba a depender, o en todo caso elementos que
sea bueno que ocurra. O sea, es bueno de que haya flexibilización, es bueno que haya diálogo. Yo estoy, si es que lo pones de esa forma, yo estoy muy de acuerdo contigo. Pero eso ya es es un enunciado más propositivo, no es un enunciado analítico descriptivo, si se quiere. ¿Okay? Eso es un primer punto, Freddy, y ya paso al segundo, que es algo pues, que por ahí te lo han dicho, pero yo quisiera decirlo también un poco lo que yo pienso. ¿No? Brevemente. Renzo, de hecho, eu posso yo veo responder logo esse, depois eu respondo outro? Sim. Pode. Para poder não... Renzo, é uma excelente pergunta. Você conhece meu pensamento bem. Você foi tradutor do meu livro sobre teoria geral do processo, então sabe como é que eu penso quando eu elaboro os meus conceitos. Uma parte desse meu texto é uma parte que pode servir, uma parte conceitual desse meu texto pode servir para todos os ordenamentos. Quando eu conceituo problema estrutural, decisão estrutural e processo estrutural, eu acho que esse conceito serve para compreender onde quer que apareça esse fenômeno. Mas note que o conceito de processo estrutural que eu dei é um conceito muito simples. Processo estrutural é aquele que serve à solução de um problema estrutural. Esse é o conceito de processo estrutural. Processo estrutural é o que serve à solução de um problema estrutural. Como eu queria falar para o Brasil, eu reduzi no título elementos para um processo brasileiro. Por quê? Porque eu queria falar das características do processo estrutural no Brasil. Muito provavelmente, há partes dessas características que serão difíceis de serem encontradas em outros lugares. Não necessariamente serão encontradas. Como você falou, pode ser que você, com um determinado país, organize um processo estrutural completamente inquisitorial, sem qualquer tipo de diálogo. Pode ser que um país organize um processo estrutural com base num procedimento único e inflexível. Pode ser. Mas essas duas características no Brasil não se aplicam. Então, por isso que eu não quis e não disse em nenhum lugar do meu texto que ele serviria, o que eu estou dizendo ali serve para compreender o processo estrutural em qualquer lugar. Eu não quis fazer isso, por isso que eu reduzi no título. Agora, evidentemente, parte do que eu disse ali, e vocês devem ter percebido, serve para compreender o processo estrutural em qualquer lugar. Esses três conceitos que eu falei. Quando eu falei das 8 características, eu falei características do processo estrutural. E essas são características dogmáticas. Boa parte delas, outras não. Outras são conceituais. Mas as outras são dogmáticas. As duas primeiras são conceituais, né? Ele carrega, o processo estrutural é aquele que carrega um problema estrutural e serve para estabelecer a transição entre uma situação de desconformidade e uma situação de conformidade. Então, as duas primeiras características, elas são gerais. Servem para compreender o processo estrutural em qualquer país. Agora, vamos para a segunda pergunta. Sí, no, de hecho, me parece ese es un esclarecimiento importante, ¿no? Sí, diferenciar lo conceptual de lo dogmático, en todo caso, y de lo contingente que pueda darse, me parece importante. Sí, de hecho, mi pregunta no era una objeción, más que nada, era simplemente, si quiere, un pedido de esclarecimiento. La segunda pregunta ya, digamos, tiene un tema más de fondo, ¿no? Sí, perfecto. Mi segunda pregunta tiene mucho más que ver con un tema más de fondo que no ha sido abordado, y esto no es una crítica al abordaje del artículo, sino realmente a poder explorar un poco más cuál es tu pensamiento al respecto, ¿ok? Y tiene que ver un poco con el tema de la legitimidad democrática. Un poco Carlos lo mencionó, pero yo podría de pronto ampliar un poco más. No es mi intención aquí de debatir sobre la terminología del activismo, qué significa. Hay muchos autores, inclusive brasileños, que han sentado postura, buena, mala, en fin. Pero mi punto es básicamente que, digamos, desde una perspectiva de filosofía política, una propuesta como esta, no como la tuya, sino una propuesta en el sentido de ver como algo necesario, que creo que es así lo es, positivo inclusive, que el Poder Judicial pueda
tener un poder tan grande para poder hasta inclusive definir cuándo es que un proceso estructural es estructural, porque él básicamente lo tiene. Podría iniciarse un proceso que no se anuncia así, pero él puede decir, bueno, esto es estructural y por tanto tengo tantos poderes, puede darse, ¿no? De hecho, llega, me parece, a colisionar, diría yo, colisionar con un entendimiento de que, por ejemplo, no solo políticas públicas, sino también la propia solución para diversos problemas que ocurren en nuestra sociedad, ¿okay? En donde las políticas públicas sí que tienen un rol importante, pero no solo, ¿okay? También hay un tema de, por ejemplo, deliberación en el Congreso, etcétera, ¿no? Colisionaría con un poder semejante que pueda tener el Poder Judicial, ordenándole, por ejemplo, como ocurre en Colombia, ¿no? La Corte Constitucional ordenándole al Congreso para que en tantos meses expida tal resolución y tal. Tú mencionaste de que el Poder Judicial pues tiene la jurisdicción, tiene la particularidad de que pronuncia la palabra final sobre las cosas, y de hecho hay muchos filósofos políticos que ya cuestionan el hecho de que, desde una perspectiva filosófica, por supuesto, de que el Poder Judicial tenga un poder como este. Entonces, esta idea mía, yo creo que sí hay una colisión directa entre un proceso estructural con las características que tú le das, con lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso de, me parece que es el caso de Riachuelo, Argentina, o en el caso de Colombia, por ejemplo, con los desplazados, con las cárceles, todo esto, con, por ejemplo, un modelo de constitucionalismo que aboga mucho más por la deferencia al legislador, la deferencia inclusive a la administración, un poco en la línea de lo que desarrolla, por ejemplo, Cass Sunstein, ¿no? Entonces, no es una crítica a esto, Freddy, sino simplemente, más allá de las particularidades del sistema brasileño, donde tú muy bien dices de que hay una inafastabilidad, o sea, una imposibilidad de sustraer conflicto del Poder Judicial. Si es que de pronto, ¿qué cosa es lo que tú puedes haber pensado a nivel, digamos, un poco más filosófico? O sea, tú ves, más allá del ámbito brasileño, que a nivel filosófico, de filosofía política, de una estructuración, un modelo propiamente de proceso, ¿no? O sea, es algo bueno de que el Poder Judicial tenga este tipo de poder, o en todo caso, es algo que se da porque los otros no hacen suficientemente bien su trabajo. O sea, ¿cómo lo ves a ese nivel, querido Freddy? Es, por tanto, una duda así bien genuina, en realidad. Ninguna objeción, ninguna crítica. Compreendo bem, Renzo. De fato, isso é um problema. Há um limite de difícil identificação quando o conflito é um conflito puramente político, de escolha política. Saber, por exemplo, se com o dinheiro público se vai construir escola ou hospital, é uma questão política. Aí eu tenho um dinheiro público, o executivo decide que vai construir um hospital. Pode o judiciário dizer que tem que construir uma escola? Porque me parece que a questão é política. Quando se trata de opções políticas, o judiciário não pode se meter. Quando se trata de escolhas feitas dentro da margem que a lei, que a norma autoriza, o Estado não tem que se meter. Quando se trata de soluções técnicas, como, por exemplo, questões relacionadas à saúde. Então, o Ministério da Saúde diz, tem que ter isolamento. É o judiciário que vai dizer que não tem que ter isolamento? Sem conhecimento técnico? A reverência que o judiciário tem que dar a questões técnicas, a questões políticas, me parece uma reverência muito importante e eu defendo isso. O problema é quando a questão é jurídica. Se você tem um conflito, quem é que vai resolver esse conflito? Conflito jurídico. Quem é que vai resolver esse conflito? Se não for o judiciário. E se esse conflito for um conflito que diga respeito à necessidade de você corrigir uma situação consolidada. Então, você imagine que no Brasil existem
existe uma lei que dá muita proteção às pessoas com deficiência. São direitos reconhecidos por lei. Então, se você vai para uma faculdade e na faculdade não tem uma rampa para que as pessoas com cadeira, os cadeirantes, possam ir, o cadeirante pode ir ao judiciário e pedir para construir uma rampa, porque é direito dele. É um direito que a lei determina. O que o judiciário vai fazer? Ele vai dizer, a lei lhe dá o direito à rampa. Eu estou vendo que não tem rampa. Mas como isso é muito caro, eu não vou estabelecer? Eu não vou lhe dar? Como é que o judiciário poderia fazer isso? Uma questão é puramente jurídica. É puramente jurídica. Não tem política. A política já foi feita com a lei. A lei já foi aprovada dando esse direito. Então, a discussão política já existiu. Então, o limite, e não é fácil, eu reconheço, saber o que é um conflito político insuscetível de controle pelo judiciário. O que é uma questão técnica insuscetível de controle pelo judiciário. Do que é uma questão jurídica, é um limite muito tênue. Eu não discuti isso. Se você perguntar a minha opinião, eu defendo a reverência do judiciário, eu defendo a reverência da função jurisdicional a esse tipo de questão. As questões políticas e as decisões administrativas técnicas. Eu defendo isso. Mas a gente tem que abrir a mente para um tipo de problema jurídico que é novo. É aí que está. Existe um tipo de problema que é jurídico e que não é o problema jurídico clássico, que é o problema do inadimplemento de uma obrigação. Nós não somos processualistas apenas para resolver o processo de inadimplemento de obrigações. Esse é o ponto. É isso que eu quero levantar para que vocês reflitam comigo. Mas eu entendo sua preocupação, meu amigo Renzo. Muchísimas gracias, querido Freddy. De hecho, el tema de los límites es interesante y evidentemente es una discusión muy, muy complicada que en el artículo que has escrito con Alexandre y con Zanetti ya no cabía. Ya era largo, pero sin duda que se justificaría un segundo artículo en donde tú coloques de la manera más clara posible en lo que quepe, cuáles son los límites, ¿no? Porque eso es algo que les podría preocupar a los filósofos políticos, a los procesalistas con inclinaciones filosóficas como Carlos, por ejemplo. Amigos, no tengo nada más que decir en realidad. Les agradezco muchísimo por estar aquí presentes. Le agradezco muchísimo a Carlos porque ya es más de la medianoche en Cataluña. Carlos, querido, espero que las circunstancias nos vuelvan a encontrar, ojalá que más pronto que tarde en el 21, sobre todo Fred. Muito obrigado também a ti por o teu tempo. Eu te agradeço muitíssimo. Eu acho que tu é genial en todo sentido. Y bueno, en general, no sé por qué estoy hablando en portugués. Amigos, en verdad, muchas gracias a todos por esto. Entonces, voy a cortar ya la transmisión. Agradezco también a la gente que nos ha visto en YouTube y también desde ya agradezco a la gente que nos vaya a ver luego de la transmisión, porque esto va a ser difundido.